estou a andar todo o país para cumprimentar as minhas pessoas, cumprimentar o povo. Eu estou a andar porque quem me protege é Deus e é o povo. O ADI é o grande vencedor das eleições. Conseguiu 33 dos 55 mandatos. Essas eleições comprovam o alto sentido democrático do nosso povo e o contexto político em que elas se desenrolaram faz com que qualquer político santomense, a partir de hoje, deverá, mais do que nunca, respeitar o povo santomense. Juro, por minha honra, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, promover o progresso econômico, social e cultural do povo santomense e desempenhar com toda a lealdade e dedicação as funções que me são confiadas. Juro, por minha honra, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, promover o progresso econômico, social e cultural do povo santomense e desempenhar com toda a lealdade as funções que me são confiadas. Muito boa noite, caras e caros telespectadores e também a todos os nossos rádio ouvintes. Tal como anunciado, esta edição do 50 Minutos é especial porque vou ter a conversa com o Primeiro-Ministro, chefe do Governo e presidente do ADI, partido que lidera o país com maioria absoluta depois das eleições de 2014, para falar dos 3 anos de mandato e do último que agora começa. Por isso, esta edição assume um formato de grande entrevista, ultrapassando depois os 50 minutos habituais, porque faz precisamente esta quarta-feira, 12 de outubro, 3 anos de governação do partido ADI. A conversa com o Dr. Patrício Trovoada vai centrar-se na figura do homem que governa o país nesses 3 anos, sua governação, sua visão para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, sobre a política internacional e outros aspectos inerentes. Outra questão que importa referir é que estamos fora do cenário habitual do 50 Minutos devido a obras que decorrem no estúdio desse programa, obras essas que vão estender-se por mais um mês. Senhor Primeiro-Ministro, muito boa tarde, não digo boa noite por razões que já explicamos. Nós agradecemos pela sua disponibilidade. Boa tarde e obrigado por me receber nesse programa. Ok. Sr. Primeiro-Ministro, já passaram por aqui, portanto, no palco dos 50 Minutos, alguns ministros do seu executivo que falaram de questões inerentes
a função que desempenham e das grandes opções do plano de desenvolvimento dos seus respectivos ministérios. A minha conversa consigo versará de uma forma muito mais abrangente sobre si, enquanto político, sobre o partido que dirige, sobre a sua governação, sobre a política internacional e espero que, como o senhor próprio nos habituou, explicar sem complicar. Sr. Primeiro-Ministro, fazem esta quarta-feira 3 anos que o seu partido venceu as últimas eleições com maioria absoluta. Falta, portanto, apenas 1 ano para o fim do mandato. O senhor prometeu o famoso Dubai. Decorridos esses 3 anos, como é que vê o país? Sente que já estamos em Dubai? É caminho do Dubai? O que tem a dizer? Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que o compromisso principal, fundamental, que o ADI e eu, como candidata ao posto de Primeiro-Ministro, firmamos com os santomenses é, sobretudo, mudar o país, combater a pobreza extrema, garantir a coesão social e restabelecer também a autoridade do Estado. Mas é verdade que, para que isso tudo aconteça, é preciso que você tenha uma visão para o país. Daí eu ter declarado numa entrevista célebre hoje que podíamos ter o nosso Dubai em 10 anos. Ainda vamos a caminho. E vamos a caminho e caminhamos já um bocado. E o que é preciso as pessoas entenderem quando se fala de Dubai é um modelo. Não são as grandes torres de 100 e tal metros, não são os carros de luxo, é o modelo. E centros de qualidade. Ora, é isso Dubai. Dubai, e eu convido as pessoas que muitas vezes estão na net, em vez de perderem muito tempo enfim, no Facebook, muitas vezes até a criticarem-se, a insultarem-se uns aos outros, que façam um pouco de pesquisa e que vejam um pouco nos arquivos, até fotográficos, como é que era Dubai em 1975, como é que era o aeroporto, por exemplo, de Dubai em 1975, que era um aeroporto muito similar ao nosso, e como é que é o aeroporto de Dubai hoje, passando 42 anos, em que esse aeroporto consegue mais de 70 milhões de passageiros em trânsito. As pessoas que olham para Singapura, em 75, muito parecido com Santo Tomé e Príncipe, com as casas de madeira, com paludismo, e olham para Singapura hoje. Isso foi construído por homens e mulheres, com 2 pés, 2 braços, uma cabeça, sem petróleo, e eles conseguiram. Então, se eles conseguiram essa transformação, muitas vezes com condições ainda pior de partida que Santo Tomé e Príncipe, nomeadamente a nível da educação, como é que nós não poderemos conseguir também fazer do nosso Santo Tomé e Príncipe uma plataforma de serviço, um país organizado, um país respeitador das leis, um país seguro, um país em que faz bem viver, um país acolhedor e um país que seja uma plataforma indispensável para facilitar o negócio na sub-região em que estamos inseridos, a sub-região mais rica do continente africano, uma sub-região hoje com um PIB anual de 900 bilhões de dólares, não é? Com cerca de 340 milhões de habitantes a menos de 2 horas de Santo Tomé e Príncipe. Por que é que nós não havemos de conseguir? Daí que é esse o Dubai. E nós estamos a caminho porque é preciso caminhar e é preciso que passemos por várias etapas. E como eu disse há um bocado, estamos a caminho e já queimamos algumas etapas, talvez não por completo, mas já queimamos algumas etapas. E pode-nos explicar mais ou menos quais foram essas etapas que queimaram? Eu penso que não existe desenvolvimento sem energia. E é o que nós fizemos. Hoje, a cobertura energética, o acesso à EMAI, digamos assim, em termos de eletricidade, já está quase a atingir, segundo os números que me foram fornecidos, 98%.
Ora, os países da África subsaariana, os melhores estão a 56%. Bom, então é já algo de considerável. E o fizemos e crescemos de uma maneira espetacular nesse domínio em 3 anos. Água potável, estamos a níveis de acesso à água potável muito superiores que muitos países africanos, alguns deles com recursos muito maiores que São Tomé e Príncipe. Na educação, ou digamos na frequência escolar, nós estamos bem também. Bom, são condições de partida. Há muitas coisas ainda a fazer, e nomeadamente uma das grandes condições de partida são as infraestruturas de suporte, os tais 2 pilares que nós definimos na nossa agenda de transformação, 2 pilares em termos, digamos, infraestruturais, que é o porto e o aeroporto. Mas também, para além desses 2 pilares, há uma série de reformas que nós agendamos no domínio da justiça, no domínio do clima de negócio, não é? No domínio da boa governação, no domínio da informatização da sociedade. E estamos a caminho. Eu penso que, sobretudo, tomando em conta o contexto internacional, tomando em conta que a partir de 2016 nós perdemos quase 50% da contribuição dos nossos parceiros, não é? Não pela não má vontade deles, mas pela própria situação internacional, em que os desembolsos estão a menos 50% daquilo que foram programados. Eu creio que aquilo que foi realizado tem que ser reconhecido e mais uma vez, aquilo que está feito, está feito. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, como disse, portanto, falta 1 ano para o fim do mandato, portanto, desses 4 anos, e pelo visto, como o senhor próprio admitiu, ainda não temos o Dubai, mas estamos a caminho, não é? Então, o que é que tem a dizer o eleitorado para cumprir o que falta fazer? É continuarmos a trabalhar. Sabe que não é fácil governar um país como São Tomé e Príncipe. Há condições financeiras que são difíceis, há dificuldades que se prendem também com recursos humanos, não é? Há o isolamento, há a extrema dependência do exterior, por conseguinte, nesse aspecto são variáveis que nós não controlamos, não é? Nós não controlamos, de facto, a situação financeira internacional e sofremos fortemente das flutuações a nível da economia internacional, mas isso tudo não deve nos desviar do esforço cotidiano e do programa. Por isso, falta 1 ano, devemos continuar a trabalhar. Devemos, nesse contexto difícil, priorizar ainda as prioridades, não é? E devemos ter a preocupação de continuarmos a servir as populações. Sabe que quando falta 1 ano para acabar o mandato, e é normal, cada indivíduo fica a pensar o que é que vai ser de mim, não é? Uns querem abandonar o navio, outros estão no navio, mas estão um pouco incertos, outros estão mais seguros, não é? Mas esses aspectos psicológicos não me afetam. O que é preciso é continuar com a nossa missão, e a nossa missão é servir os santomenses, é cumprir com as nossas promessas e ver nos próximos 12 meses, aliás, como é que nós conseguimos chegar lá. Agora, há tentação de relaxamento também a nível das medidas, porque isso está difícil, é preciso tomar medidas, é preciso sancionar. Bom, quando uma pessoa está um ano de acabar o mandato, há uma tendência também de não tomar medidas, porque as pessoas não vão gostar, porque as eleições estão a caminho. Não contam comigo para isso, porque as medidas, quanto mais tarde você toma, mais alto é o preço. Por conseguinte, nós não vamos fazer demagogia, vamos continuar a governar, vamos falar a verdade, vamos ser pragmáticos, vamos priorizar as coisas e, enfim, no momento certo em que o povo fará o seu julgamento, nós estaremos aí para aceitar a vontade popular.
Okay. Já que falamos das próximas eleições, ao fim e ao cabo, que vão ter lugar já no próximo ano, e possivelmente gerais, uma vez que as autárquicas e regionais foram adiadas, como vê o posicionamento do seu partido e do governo? Pensa que tem margens para voltar a ganhar as próximas eleições? Olha, eu acredito que sim, mas você pode dizer que é uma resposta fácil. Mas do ponto de vista objetivo, eu acredito que sim. Com maioria absoluta? A única vitória tem que ser maioria absoluta. E eu vou voltar a essa questão. Mas eu acredito que sim, por quê? Porque se nós olharmos aquilo que foi feito em 3 anos, aliás, se os santomenses olham aquilo que foi feito em 3 anos, e se tiver um bocadinho de memória para olhar aquilo que a oposição, não é? Que está toda unida contra nós, porque é preciso perceber, só há 2 blocos, o ADI e aquilo que nós chamamos a Troika. Conseguinte, se olha-se aquilo que a Troika fez nos últimos anos e aquilo que nós fizemos em 3 anos, as pessoas podem comparar. Podem comparar o que conseguiram obter em 3 anos, eletricidade, água, estrada, reformas, e aquilo que obtiveram desse outro grupo de políticos nos anos todos que eles passaram no poder. 2. Do lado da oposição, não há nenhuma inovação. São as mesmas caras. Podiam dizer, não, agora são novos dirigentes, vamos ver o que essa gente vai dar. Mas são os mesmos. Então, a comparação é simples. Por outro lado, em 3 anos de oposição, até ainda hoje que estamos a falar, e se calhar ainda amanhã, a única linguagem da oposição é: temos que acabar com Patrício Trovoada. Não há outra. Não há outra. Nas reuniões políticas, temos que acabar com aquele homem. Nas reuniões interpartidárias, temos que acabar com aquele homem. Bom, então, a população quer solução para os seus problemas. E não há nenhum povo hoje, em democracia, que vai tomar como referência para escolher uma alternativa um grupo de políticos que só têm como programa acabar com um homem. Não havendo alternativa, as pessoas vão ter que escolher entre o ADI, que tem estado a trabalhar com todas as dificuldades, mas eu acredito que as pessoas sabem que estamos a trabalhar, pelo menos o governo, o primeiro-ministro, estamos a dar tudo que podemos dar. E com resultados. Não são 100% com resultado. Vão ter que escolher entre esse partido, entre esse governo, entre esse primeiro-ministro, porque eu sou candidato à minha sucessão, e esse grupo que até hoje não se renovou e não apresentou nada. Se nós tomamos os outros países, nós temos o presidente Macron em França. O partido do presidente Macron não tem 2 anos. O presidente Macron surgiu em 2 anos, conseguiu ganhar a presidência e a maioria absoluta no Parlamento. Mas são caras novas, são ideias novas, são propostas novas. Nós temos até partidos que não estão no poder, mas estão na oposição, com um bom resultado. Temos Podemos na Espanha, temos o Tsipras, que é primeiro-ministro na Grécia. Mas isso foram coisas novas. Coisas novas. Por isso, é muito difícil uma força política que não consegue renovar-se, que não consegue apresentar nenhum programa, que só tem uma linguagem de ataque pessoal a uma pessoa. É muito difícil o eleitorado considerar ser alternativa. Então, eu acho que sim, há boas condições para o ADI, se não cometer erros, se continuar a trabalhar, se souber. Só tem 1 ano. Sim, mas o que está feito, está feito. Está feito, está feito. Nós não estamos a acordar hoje. Então quer dizer que esse seu otimismo prende-se com o facto do senhor
ser, digamos, o próximo candidato, não é? E a confiança que o eleitorado santomense tem, portanto, no seu governo. Não. Eu estou confiante porque eu acredito no povo santomense e no seu bom senso. No seu bom senso. Eu não... Há pessoas que gostam de mim, há pessoas que não gostam de mim, é normal. Mas o que é preciso é não perder o bom senso. Porque quando as pessoas têm uma ligação à Rede de Mai, não é pela cor política, são todos santomenses. Se nós fazemos melhorias, é para todos os santomenses. Então, trata-se de bom senso. Podem não gostar do primeiro-ministro, mas a população está mais interessada nos resultados. Ora, se não houver alternativa, se entre esse governo, esse primeiro-ministro, a alternativa é um partido em que anda todos os dias na luta entre eles, em que não há nenhum programa, em que todos os dias que vêm não são capazes objetivamente de apresentar uma solução. É só uma política de ódio contra uma pessoa, mentira contra uma pessoa, difamação contra uma pessoa. Eu acho, acreditando no bom senso dos santomenses, daqueles que gostam da ADI, que não gostam da ADI, mas daqueles que sobretudo estão preocupados com o seu próprio futuro. Esse grupo de oposição não representa alternativa. E como eu digo, grupo de oposição, porque estão unidos. Quer dizer, o PCD perdeu já a sua alma. Eu até não me lembro do PCD. Eu falo do MLSTP, considero o MLSTP mais as sucursais. PCD, UDD, etc, etc. O PCD também perdeu a sua alma. Por conseguinte, não pode haver vitória sem que haja maioria absoluta. Há dois blocos. Ou o povo não vota no ADI e então entrega o poder à Troika, ou o povo vota no ADI e o ADI continua a governar. Não é possível, estamos a pensar que existe uma vitória sem maioria absoluta. Se o ADI chegar primeiro sem maioria absoluta, significa derrota do ADI. Por isso aí, eu chamo a atenção às pessoas, porque há um ano das eleições, a oposição está consolidada como um bloco. Por isso não haverá maioria relativas. Haverá ou vitória ou derrota. Mas eu acredito no bom senso dos santomenses. Mas no caso não consiga a maioria absoluta, não puder coligar-se com o partido que dará sustentabilidade governativa, neste caso, sei lá, se for o MLSTP ou a Troika, como o senhor diz. Sabe uma coisa? Eu já deixei... Eu sonho de vez em quando, mas eu conheço também os meus compatriotas e os meus opositores. Sejamos realistas. Sejamos realistas. Eu não tenho nada contra os militantes do MLSTP, pelo contrário. Eu não tenho nada contra os militantes do PCD, pelo contrário. Mas eu sou realista. Quer dizer, eu penso que vou continuar a dar sinais de abertura até as eleições, porque o ADI tem que crescer, o governo tem que continuar a granjear simpatias e apoio por parte da população. Isso também se faz pela abertura. Eu sou um homem sempre disponível para a abertura. E, aliás, todos aqueles do MLSTP ou do PCD que sabem trabalhar e que querem trabalhar para Santo Tomé e Príncipe são bem-vindos. Agora, a direção desses partidos, eu também os conheço. E é normal, quer dizer, estão a trabalhar juntos, estão a dividir tudo juntos, a estratégia dividem juntos, o dinheiro dividem juntos. Isso aqui é um partido, quer dizer, a oposição hoje é um partido. O único problema que eles têm é que não tem líder. E estão nessa batalha de liderança. Mas é um partido. Por conseguinte, eu duvido, só se surgir um novo MLSTP, com caras novas, com atitude nova, é que eu poderei começar a pensar que com esse MLSTP é possível nós fazermos uma coligação e trabalharmos. Mas eu duvido que isso surja nos próximos meses. Eu tomo o exemplo da Alemanha.
não é? Nós assistimos a uma dada altura numa grande coligação SPD-CDU. Bom, isso às vezes é mesmo saudável para o país. Nós somos um país pequeno, com fragilidades, com problemas de recursos humanos, com desafios de curto prazo. Por que não? Mas é preciso ser realista também. Quer dizer, eu vos digo, porque não vale a pena estarmos a fazer aqui especulações completamente fantasistas, com esse MLSTP não é possível. Fazer coligação? Não é possível, não será possível. Há muito, os ingleses dizem bad blood, há muitas coisas aí que eu acho do lado deles não viabiliza. Agora, eu penso que São Tomé e Príncipe só pode ganhar se a qualidade dos políticos e do debate político for mais alta, não é? Bom, daí que se eu tenho que sonhar é com um outro MLSTP, com uma outra postura, com outras caras, e aí sonhado sim, por que não? Quer dizer, sabe, isso aqui é difícil. Governar São Tomé e Príncipe é difícil. E por que uma pessoa iria recusar uma mão, uma ajuda? Então quer dizer que pudera, no caso não conseguir a maioria absoluta, vir a coligar-se com o partido e ficar em segundo lugar. Meu caro Mateus, nas condições de hoje não é possível. E eu tenho alguns cabelos brancos e eu sei que com essas pessoas não é possível, sabe? Agora, pode haver, pela obra do Cristo, do Espírito Santo, pode haver uma situação em que surge novos dirigentes, novas figuras, novas atitudes e nova disponibilidade. Mas sejamos realistas, hoje isso não vai acontecer. Hoje vamos jogar pelo seguro, ou maioria absoluta, para continuarmos nossa agenda de transformação, continuamos a construir o país, continuamos a fazer as reformas, ou o povo escolhe aquele grupo e, enfim, veremos, nós iremos para a oposição. Que o senhor é o político santomense, talvez, que mais crítica sofre pelos seus opositores e por pessoas que simplesmente, como disse, o odeiam, se é que eu posso assim dizer, por um lado, mas nós também vemos, por outro lado, que pessoas que simplesmente o idolatram. E de que maneira? Como é que convive com essas duas abordagens diferentes em relação à sua pessoa? Ouça, eu realmente, eu acho que já disse, as pessoas que professam o ódio, a difamação, e essas pessoas não me preocupam, sabe? É normal um verdadeiro político que não deixa as pessoas indiferentes. Imagina um primeiro-ministro, as pessoas dizem tanto faz. Imagina um líder, tanto faz. Imagina no campo um jogador que deixa as pessoas indiferentes. O que acontece? É normal, quando alguém tem algo para dar, quando alguém quer ir em determinada direção, quando alguém quer mudar as coisas, quando alguém tem ideias, é normal que também suscite esses dois tipos de sentimento. Bom, então, ainda bem que Patrício Trovoada não deixa as pessoas indiferentes. Ainda bem. O que é preciso perceber é que nós temos que sempre ouvir a crítica. Sempre. Eu ouço muito. Às vezes não tenho oportunidade diretamente de falar com as pessoas, mas eu me preocupo sempre em saber o que as pessoas pensam. Eu preocupo-me sempre em saber o que o povo pensa. Qual é o estado da opinião. E eu ouço também quem me critica. Agora, é preciso saber o conteúdo dessa crítica. Não é? Quando a crítica não é construtiva, quando se trata só de ciúmes, de ódio, por que eu vou perder o meu tempo? Sabe, eu volto a dizer, ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém.
aquilo que nós estamos a conseguir, mesmo como governo, é a contribuição de todos. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, mas nós somos uma equipa. Eu sou o chefe da equipa, mas somos uma equipa. E não é só o governo. Em alguns setores da administração há alguns responsáveis, diretores, que me dão muita satisfação. São dedicados, são trabalhadores, sabem daquilo que estão a falar. Por conseguinte, quando se dirige um país como São Tomé e Príncipe, devemos ter muita humildade e devemos acariciar, proteger, procurar até com uma lanterna os talentos. E os talentos não são só as pessoas que dizem que está tudo bem, tudo bonito. São as pessoas que têm poder crítico, têm conhecimento, têm uma capacidade de análise. Então, muito honestamente, eu estou aberto à contribuição de todos e à crítica de todos. Mas é preciso que essa crítica, de facto, seja objetiva. E quando ela não é, é melhor não se preocuparmos com isso e é melhor não perdermos tempo e avançarmos. É o que eu estou a fazer. Sr. Primeiro-Ministro, é também público que o senhor teve alguma convivência, enquanto adolescente jovem, por exemplo, com Gabriel Costa, que o senhor, inclusive, é compadre de Rafael Branco, teve também uma boa relação com Manuel Pinto da Costa. Aliás, recordo, e certamente muitos também recordarão, que o ex-presidente Frederico de Menezes disse em público que o senhor foi quem lhe aconselhou a candidatar-se à presidência da República. Bem, vendo as coisas como estão, certamente muitos quererão saber o que é que se passa entre si e essas pessoas. Ao que se vê, parece que estão de costas voltadas. A minha pergunta é, porquê desse clima, olha, sabe, entre o senhor e essas figuras? Sabe, se eu respondesse, teria que dar também direito de resposta a essas pessoas, para elas virem dizer também o porquê das coisas. Eu não creio que isso interesse muito os santomenses. O que é que eu posso dizer? Amigos, toda a gente tem. Amizades que depois perderam-se, toda a gente tem. Traição, toda a gente conheceu traição. Inveja, toda a gente conheceu inveja. Incompreensões, toda a gente na sua vida conheceu incompreensões. Por conseguinte, eu acho que citou algumas pessoas, outras pessoas que também, enfim, podia ter citado de exemplos também positivos, de amizades sólidas, longas, inquebráveis. Eu acho que isso faz parte da vida e todo ser humano, todo santomense tem um pouco essa experiência da vida. Eu acho que o mais importante é a nossa consciência. Não é? Se nós temos a nossa consciência tranquila, tudo bem. E eu digo, se eu ofendi, magoei, fiz pena a alguém, eu peço desculpa. Porque também... A vida são 2 dias, não é? É verdade, quer dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Honestamente, o que é preciso é nós caminharmos. Está a perceber? Se ofendi alguém sem saber, desculpa. Bom, porque eu não ganho nada em ofender pessoas, em insultar pessoas, em magoar pessoas, em prejudicar pessoas. Então, que cada um fica com sua consciência. Mas que os problemas pessoais não afetem os santomenses. E as pessoas não têm nada a ver com isso. Quer dizer, é preciso sermos claros também nisso. Quer dizer, é muito triste quando um problema pessoal, que existe, o que não existe, o que foi inventado, prejudica uma nação. E pelos vistos, nós estamos a sofrer isso desde os anos 60. Porque isso não é só agora. Desde a luta de libertação. CLSTP, MLSTP. Quando analisa essas coisas, muitas vezes são problemas pessoais. Ora, é preciso conseguirmos fazer a separação das águas. Não é? É preciso separarmos as águas. Porque senão, a maioria dos santomenses vão continuar a sofrer de histórias que eles nem conhecem o princípio e nunca verão o fim.
E não é isso ser uma personagem pública, um ator político público. Não é isso. É servir a nação. Ok, Sr. Primeiro-Ministro, ainda sobre si, há muita coisa que se fala. Certamente o senhor também deve ter ouvido. Diz-se, por exemplo, que o senhor não é bem santomense, que não nasceu cá, que não fala nem entende o dialeto de Foro. Qual é o comentário que faz disso tudo? Bem, quanto ao dialeto, quando o dialeto está muito puro, é verdade que eu tenho dificuldade a entender, não é? Quando vem com os versos, etc., tem dificuldade. Mas o dialeto aí de todos os dias eu entendo. Eu não falo porque ainda não decidi ir para o teatro cômico, porque se eu começar a falar dialeto, toda a gente vai se rir, não é? Bom, e um dia, quando eu não serei primeiro-ministro, se calhar eu começo a experimentar o dialeto publicamente para que toda a gente possa se divertir um pouco. Agora, essa questão de não ser santomense é um falso problema. É mais um problema que as pessoas levantam para dividir os santomenses. Quer dizer, quem é verdadeiro santomense e quem é meio santomense ou falso santomense? Ouça. Que me digam, quando é que se começa a ter o verdadeiro santomense? Nós temos gente que veio da Sierra Leoa. Eles não são santomenses? Temos gente que veio de Cabo Verde. De Biafra. De Biafra, não sei. De Angola, de Moçambique. Não são santomenses? Nós temos pessoas aqui com sangue português. Não são santomenses? E muitas das pessoas que andam com essa conversa, quem não é santomense, todos têm passaporte português. Agora, eu pergunto, eu sou filho de pai e mãe santomense, nascido no exterior. Mas quanto é que nós não somos hoje? Hoje nós temos cerca de 70 mil santomenses fora de São Tomé e Príncipe. E graças a Deus não são todos estéreis, estão a fazer filhos. Quer dizer que se calhar nós temos todos os anos cerca de 1000 santomenses novos nascidos no exterior. Eles não são santomenses. E quando alguém decide, faz a escolha de ser santomense e que nós damos a nacionalidade, vamos dizer que ele não é santomense? Nós temos pessoas que escolheram ser santomense. São russos, são portugueses, são vietnamitas, são libaneses, são nigerianos, são senegaleses, são alemães, são americanos. Quer dizer, dá-se a nacionalidade e depois não são santomenses? Nós demos bolsa a alguns filhos de imigrantes santomenses no Gabão. Eu vi alguns que foram estudar agora para a China. Exatamente porque eles são santomenses e têm os mesmos direitos que os outros santomenses. Eu só aceitaria esse tipo de pergunta se nós fôssemos um país invadido por uma potência estrangeira. E aí alguém perguntasse, suponhamos que, sem especular, mas suponhamos que amanhã a Inglaterra toma o controle de São Tomé e Príncipe. Você podia perguntar se eu me sinto inglês, mas não perguntamos se eu me sinto santomense. Era preciso saber e perguntar às pessoas se no tempo colonial sentiam-se portugueses ou santomenses. Agora, outro tipo de pergunta é só procurar dividir e separar os santomenses. O homem e a mulher santomense vai evoluindo. Nós temos casais mistos. Nós temos santomense casado com guineense. Nós temos mulheres santomense casadas com franceses. Nós temos... Isso aqui é São Tomé e Príncipe. Nessa diversidade e nessa evolução. Por isso, eu acho que esse tipo de perguntas só servem, de facto, para separar uns santomenses com os outros. E eu digo mais, o dia que conseguirem me explicar qual é o santomense puro, e quando é que começa a haver esse santomense puro, aí sim iremos ver, de facto, qual é esse problema de ser ou não ser santomense. Ok, Sr. Primeiro-Ministro, não sei se é bater demais, mas de que forma é que se sente santomense? Eu sinto santomense primeiro porque eu me sinto bem na minha terra, ok? E isso é um princípio.
onde você se sente bem é onde você está. Bom, eu creio que eu sou um modelo de Santo Tomense. Quer dizer, eu se calhar tenho reações típicas da maioria dos Santo Tomenses. E pode ser que tenho também reações que são fruto de outros meios em que eu vivi. Quer dizer, honestamente, eu sinto-me Santo Tomense e basta e chega. Quer dizer, todo o resto, dançar puita, eu consigo dançar puita. Alguém dizia se eu sei trepar árvore. Eu nunca trepei, nunca gostei de trepar, nem árvore nem corda. Mas que a pessoa vem fazer um concurso de puita comigo e vê se ele é mais Santo Tomense que eu. Quer dizer, é preciso, de facto, acabarmos com esse debate. É preciso ver se amanhã houver uma guerra, eu pegarei nas armas para defender Santo Tomé e Príncipe. Há muitos que irão esconder debaixo da cama. Quem é mais Santo Tomense? Porque há muitos cobardes aí que eu conheço. Uns que falam, eu conheço todos. Então, vamos deixar esse debate de fora. Somos todos Santo Tomense e nós queremos a união, maior união do país. E vamos trabalhar no sentido que os Santo Tomenses sejam mais unidos, mais amigos, mais solidários. Isso é que importa. Dividir não vai servir a ninguém. Ok, Sr. Primeiro-Ministro, uma outra questão que também se comenta é que o senhor anda com muitos seguranças, que tem tropas ruandesas a proteger-lhe. A pergunta é, o senhor teme pela sua segurança? É verdade isso que diz? Eu acho, sabe, a comunicação social, eu acredito que quer ainda mais esclarecimento sobre essas questões, mas talvez se deva fazer uma emissão sobre a questão da defesa e a segurança nesse país. Note bem. Em termos de atualidade, há dias, um indivíduo em Las Vegas conseguiu entrar num hotel, subiu para o quarto com 22 armas automáticas e da janela matou 59 pessoas e feriu quase 500 pessoas. Bom, nós temos todos os ataques terroristas que nós temos hoje, botijas de gás que se põem nos prédios, N situações hoje de terrorismo, que às vezes não se prendem com um ato organizado, planeado, não é? Às vezes é um ato de um maluco, um homem solitário, levanta-se de manhã, etc, etc. Bom, o mundo está a mudar, está a evoluir. Nós, por exemplo, cá em Santo Tomé e Príncipe, depois de alguns anos, nós estamos agora a receber santomenses, são santomenses, crescidos noutros países, que cometeram crime, foram presos, cumpriram a pena e agora são expulsos para Santo Tomé e Príncipe. Cabo Verde conheceu isso. Cabo Verde começou a receber jovens cabo-verdianos que cresceram nos Estados Unidos, nos gangues, etc, etc, e que eram membros de organizações criminosas, não é? Foram presos nos Estados Unidos, cumpriram a pena, mandaram-os para Cabo Verde. Transferiram para Cabo Verde os problemas de criminalidade violenta que havia nos Estados Unidos, transferiram para Cabo Verde. Bom, nós temos N situações. Bom, será que Santo Tomé e Príncipe, que é um país que quer abrir ao turismo, que deve, não é que quer, não tem outra opção senão de se abrir ao turismo, etc, etc. Será que Santo Tomé e Príncipe pretende crescer, que as pessoas ficam mais ricas, com mais bens, com mais conforto, etc. Será que nós devemos deixar de lado a questão da segurança? Não. Não. Então, eu penso que muitas vezes os políticos aqui confundem o que é a segurança. Quer dizer, as pessoas acham que ter muita gente à sua volta é poder. São os sinais exteriores do poder. Tem segurança, tem 3, 4 carros, tem não sei o quê. São sinais exteriores do poder. Eu não vejo as coisas assim. Eu, como chefe do governo, pela lei da defesa nacional, em que eu tenho que trabalhar também para a defesa e segurança do país, como ministro da defesa e com as outras estruturas, nós estamos a trabalhar no sentido de preparar e de capacitar melhor as forças de defesa e segurança. Bom, e outra coisa, nós somos um país em que não há renovação.
não há renovação política, mas também não há renovação em muitas instituições. Nós temos instituições em que daqui a 3, 4 anos, as pessoas que serviram essas instituições vão para a reforma. Não houve transmissão do conhecimento, não houve formação, não houve modernização, não houve nada. E então vamos para o vazio. Então, é preciso, de facto, trabalhar-se para modernizar, preparar melhor, adaptar as nossas forças de defesa e segurança em função dos novos perigos. Outra situação também que é preciso fazer. É preciso trabalhar no sentido de que as forças de defesa e segurança se tornam cada vez mais republicanas. Nós temos um historial. As forças de defesa e segurança, antigamente, eram um partido único. Toda a gente era membro do partido, do Comitê Central. E, ao longo de todos esses anos, temos que evoluir. Estamos em democracia. Temos que formar gente nova, com um espírito novo de missão, defender as instituições, não é defender Patrício Trovoada, defender as instituições. E isso quer dizer o quê? Formação, reestruturação e um certo outro número de ações, motivação, etc, etc, para que as forças correspondam melhor à sua missão. Por conseguinte, não se trata de Patrício Trovoada. Uma das coisas que o governo vai fazer, por exemplo, é unificar todo o comando que tem a ver com a proteção dos dirigentes. Já não vai haver quem protege o presidente, quem protege o primeiro-ministro, quem protege o presidente da Assembleia Nacional. As pessoas têm que proteger as instituições. Isso tudo tem que ser unificado. Por isso, mesmo nesse domínio, estamos a trabalhar. E as pessoas não podem olhar para isso como sendo uma questão pessoal. Estamos a trabalhar para deixar também nesse setor as coisas organizadas, modernizadas, adaptadas, com recursos humanos, digamos, mais novos, mais bem preparados, e para dar também um plano de carreira aos jovens. Quer dizer, é preciso perceber-se que nós somos um país jovem, maioritariamente jovem. Os jovens são impacientes. É preciso eles aprenderem a paciência, mas é preciso também os jovens terem uma perspectiva. E exatamente nas forças também de defesa e segurança. Saber quando é que eu chegarei lá também, quando é que vai ser a minha vez, será que eu serei capaz de assumir as minhas responsabilidades? O que é que o Estado me deu em termos de formação, em termos de carinho, em termos de acompanhamento? Outro problema que nós temos, inerente também à sociedade, é a indisciplina. Temos indisciplina nas forças, toda a gente sabe, toda a gente fala disso. Então, como é que se acaba com a indisciplina? Também com a formação, com a reestruturação. Porque não é só com o bastão que você acaba com a indisciplina. É também com a conversa. É também com o investimento. É também com a valorização daqueles que merecem. Bom, então, nós estamos a fazer isso tudo de uma maneira tranquila. Eu sei que há ciúmes, eu sei que há disse que não disse, eu sei que mesmo dentro das forças há alguns que não deviam estar na força, que passam a vida também nos Facebook e não sei quantos, não é? E que deviam ser punidos, mas muitas vezes nas forças também ninguém assume as suas responsabilidades para punir aqueles que se comportem mal. Isso tudo é São Tomé e Príncipe. Agora, nós estamos a tentar consertar as coisas, mesmo nas forças de defesa e segurança. E eu quero vos dizer uma coisa. Aliás, todas as forças sabem disso. Eu costumo dizer, mais vale estar sozinho do que mal acompanhado. Então, qual é a minha filosofia? Mesmo as forças, eu digo, olha, façam o vosso trabalho. Porque se vocês não fizerem bem o vosso trabalho, vocês tornam-se forças de insegurança e não forças de segurança. E aí mais vale estar sozinho do que mal acompanhado. E o que é que eu digo às forças? Vocês não estão a servir nem Patrício Trovoada, nem Evaristo Carvalho, nem José Diogo. Vocês estão a servir às instituições. E vocês têm que aprender a servir as instituições. Daí que nós queremos unificar tudo. Quem está hoje de serviço com Patrício Trovoada, primeiro-ministro, talvez daqui a um mês está de serviço com o Presidente da Assembleia Nacional, está de serviço com o Presidente Supremo, está de serviço com o Presidente da República. Quem está hoje com o Presidente Supremo pode vir estar de serviço, prestar serviço com o Primeiro-Ministro, para que as pessoas tenham essa ideia de servir às instituições. Então, é um trabalho de fundo que nós estamos a fazer, e estamos a fazer um trabalho sério.
Agora, como sempre, as pessoas querem meter intrigas, querem meter divergências e eu espero, e vamos fazer tudo para que esse clima de intrigas não polui também as forças de defesa e segurança. Sr. Primeiro-Ministro, quando tu disse, com essas contradições, inimizades, ódio, acha que o nosso país tem de facto futuro? O país tem futuro, sim, eu acredito. E sabe, eu estou nessa vida política porque eu acredito que o país tenha futuro. E, mesmo se nós falarmos de todos esses problemas, eu acho que deveríamos falar mais daquilo que está bem. E a maioria do povo santomense é um povo bom. A maioria. Meus senhores, se nós andamos entre a Rádio Nacional à noite e o Hotel Pestana, às vezes há assaltos. Mas, na maioria das vezes, conseguimos identificar. Porque o país é pequeno. O que é que falta? Medidas. E que todos os setores tomem medidas. Sabe, aquilo que por vezes me revolta, porque o Primeiro-Ministro não pode fazer tudo, é que há outros escalões intermediários e mais pequeninos, as pessoas não assumem a responsabilidade. Mas, se nós conseguirmos alterar isso, a vida será muito mais fácil. E vamos conseguir alterar isso, porque há santomenses disponíveis também para alterar essas situações. Agora, nós estamos em democracia, demora tempo. Mesmo o processo de sanção demora tempo, tem regras. Processo disciplinar, demora tempo. Quando você quer substituir alguém, demora tempo. Felizmente, porque estamos em democracia, você não pode fazer tudo também de uma maneira arbitrária. Mas se nós olharmos para tudo isso, eu estou convencido que sim, a maioria dos santomenses são boas pessoas. A maioria dos santomenses são pessoas educadas. A maioria dos santomenses são pessoas que não mexem. Agora, deixamos o Estado andar. E, de facto, a superestrutura foi sendo poluída. E é preciso hoje darmos a volta. É o que eu acho que estamos a fazer. E a grande vantagem que nós temos é que nós somos um povo jovem. E é preciso darmos muita atenção a essa juventude, continuar a acompanhá-la, não é? Porque há alguns jovens também que têm vícios. Há uns jovens que estão precipitados. Querem tudo hoje. Estão com muita pressa. Muita pressa. É preciso acompanhá-los. Há uns jovens que querem chegar e já querem o conforto. Não é bem assim. Mas eu conheço o país e eu digo que, na generalidade, as coisas não estão tão mal assim. E nós temos muitas oportunidades. É preciso continuarmos a trabalhar e é por isso que eu ainda sinto-me útil, está a perceber? Porque as pessoas podem perguntar, mas com tantas críticas como a vida, assim, por que é que o senhor quer ainda? Eu quero porque eu me sinto útil e eu quero porque eu sinto que muitos outros santomenses pensam como eu. Talvez não tenham coragem de dizer, talvez não tenham coragem de falar, mas pensam como eu. Então, eu costumo dizer, vamos juntar as pessoas boas. E as pessoas boas não é só a DI também tem os seus maus. Juntar as pessoas boas. Quem tem partido, quem não tem partido, quem é do MLSTP bom, quem é do PCD bom, quem é do DD bom, quem não tem partido bom, quem é católico, Jeová, Maná, muçulmano bom. Vamos juntar. Vamos juntar e vamos conseguir. Porque nós somos a maioria. Os bons somos a maioria. Felizmente. Felizmente. Porque se nós não fôssemos a maioria, isso já teria desaparecido. Então, nós somos a maioria. O que é preciso é um pouco de coragem. É preciso assumir. É preciso nós não ficarmos nas pequenas coisas. Eu, às vezes, vejo duas pessoas que podiam trabalhar juntos e não trabalham. Eu digo, mas por quê? Pequenas coisas. Porque uma do A, outra do B. Às vezes, pequenos conflitos. Vamos deixar disso. Vamos realmente pensar em São Tomé e Príncipe. E eu estou convencido que haveremos chegar. Sabe,
Há pessoas com quem eu tive contradições no passado. Mas muitas vezes porque nós não nos conhecíamos. Bom, depois, um pouco do convívio. Cada um é como ele é, mas as coisas funcionam. Há pessoas que dizem, mas essa pessoa é assim, é má, é não sei o quê, não sei quantos. Eu olho isso com muita calma. Porque se eu fosse reagir, ouvindo as pessoas em quem eu tenho confiança, mas que têm um problema B que eu desconheço com a pessoa C, eu entraria também no jogo. Eu nunca faço isso. E eu peço às outras pessoas também para não fazerem isso. Há pessoas que acordam de manhã, dizem que eu estou a rogar praga contra Patrício Tovar. Você conhece Patrício Tovar? De manhã rogar praga? Vamos deixar dessas atitudes que talvez, como perguntou um bocado, pode ser que isso seja característica de Santo Tomé, eu não sei, mas eu não acredito. Eu creio que o nosso grande trabalho, e é um trabalho que é grande, mas que com um pouco de coragem podemos fazer, é um trabalho sobre nós próprios. Mentalidade, atitude, comportamento, um pouco de contenção, para ver se nós conseguimos construir a paz entre nós. E as pessoas de boas, as pessoas que querem ver esse país avançar, ter um bocadinho de coragem também para assumir. Não tem receio. E vamos juntar-nos. E eu estou convencido que Santo Tomé e Príncipe dará grandes passos. É só pequenos acertos. Sr. Ministro, então, como é que está a sua relação com os outros órgãos de soberania, nomeadamente com os tribunais, o Presidente da Assembleia Nacional, o Presidente da República? Olha, as relações são boas. Com todos, sabe? Os tribunais têm independência, a Assembleia Nacional é soberana, o Presidente tem, evidentemente, a sua independência, mas nós todos somos interdependentes. Não há nenhum que pode funcionar sem colaborar com o outro. Bom, daí que eu quero dizer que as relações são boas. Não é todos os dias que há necessidade, quando há qualquer coisa que nós não percebemos, o que nós não entendemos, há necessidade, sobretudo, de diálogo, não é? E tem havido diálogo. É evidente que a instituição com a qual nós trabalhamos mais, sobretudo naquilo que é a promulgação dos decretos e todos os instrumentos legislativos e legais, é a Presidência da República, o Presidente da República. E aí eu quero dizer, porque eu já trabalhei com 3 presidentes enquanto primeiro-ministro, não é? Não sei se há algum primeiro-ministro que teve esse privilégio, digamos assim. Eu quero dizer que as relações com o presidente Evaristo Carvalho são excelentes, e eu quero dizer mais. Eu tenho muito prazer de trabalhar com o presidente Evaristo Carvalho, porque é um presidente que lê os dossiês e que lê de uma maneira detalhada os dossiês. Então, uma pessoa tem que estar também preparada quando vai ao encontro do presidente, não é? É um homem de grande experiência, é um homem de muito tacto. Eu quero dizer que não só o presidente muitas vezes surpreende, mas eu fico orgulhoso de poder ter um presidente de Santo Tomé e Príncipe como Evaristo Carvalho e de ter o privilégio de trabalhar com ele. É preciso que as pessoas saibam isso também, sabe? Porque aqui fala-se de qualquer maneira. Sim. E é um homem muito fácil de trato, um homem que impõe respeito e um homem que sabe ser firme quando ele tem que ser firme. Agora, eu digo que é um privilégio para nós, porque é mesmo essa figura que nós precisamos como Presidente da República, não é? Que ouve toda a gente, que tem bom senso, que é refletido, que tem experiência, não é? E que sabe conduzir as coisas. Daí que é uma vantagem para Santo Tomé e Príncipe
de termos esse bom clima de relacionamento institucional. E é uma oportunidade para nós aproveitarmos para ver se aquelas questões que antigamente criavam choque entre as instituições, nós conseguimos resolvê-las. Porque muito do choque institucional eram questões de pessoas, e de ego, e de não sei quantos. Hoje nós podemos objetivamente discutir dessas questões, dizer, olha, isso não está bem, isso é melhor assim, é melhor consertar assim, vamos introduzir tal prática, vamos tentar modificar tal lei, de modo a que, quando nós saímos dessas funções, quer Ivaís Carvalho, quer eu, os outros que vêm possam beneficiar de um arranjo que evita choque entre as pessoas. Por conseguinte, é uma oportunidade. Ok. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor começou a sua vida política ao lado do seu pai. Penso eu, em 1991, quando ele era Presidente da República. E depois daí assumiu algumas funções de Estado, como assessor do ex-Presidente Frederico de Menezes, foi também Ministro dos Negócios Estrangeiros, já foi, por algumas vezes, Primeiro-Ministro, embora em períodos mais curtos. Portanto, como todos nós sabemos, então isto quer dizer que, de qualquer forma, sente também alguma responsabilidade pelo estado atual das coisas neste país. Olha, a maior responsabilidade que eu tive foi 14º governo, em que governamos sozinho, embora em minoria, durante 2 anos, e agora. Bom, em algumas decisões no passado, evidente que eu tenho uma cota à parte da responsabilidade, como ministro, como assessor, e qualquer cidadão tem uma cota à parte de responsabilidade nesse país. Agora, devemos medir as coisas em função do impacto que elas têm na vida do país. Eu, como assessor do Presidente Fradique para as questões de petróleo, tive alguma responsabilidade. Como Ministro do Negócio Estrangeiro, 3 meses do Frederico Menezes, eu tive também responsabilidades. Agora, se quer me dizer responsabilidade pelo estado em que se encontra o país atualmente, não dessa maneira. Eu acho que não. Quer dizer, houve aqui governos, houve até governos com maioria confortáveis, não é? Houve governo de coligação, houve primeiros-ministros, Não, eu acho que é preciso essa ideia de que somos todos responsáveis de tudo o que aconteceu, sim, a níveis diferentes. E as pessoas sabem quem tem maior responsabilidade aqui. Aliás, pode ser até que as pessoas não sabem detalhadamente, porque nunca as pessoas foram chamadas a assumir as suas responsabilidades. Nunca. Sabe, nós, muitas vezes aqui, estamos a pagar coisas de outros governos. Estamos a pagar dívidas de outros governos. Estamos a pagar erros de outros governos. Bom, mas nunca se consegue chegar ao fundo das responsabilidades. Por quê? Porque quando se procura apurar responsabilidade, quer quem quer apurar responsabilidade, quer quem quer fugir da responsabilidade, preferimos levar a questão para o debate político. E então aí tudo se perde, não é? Quando muitas vezes não é uma questão política. Muitas vezes quando você quer chamar a responsabilidade, a pessoa diz, toma a perseguir politicamente. Muitas vezes quando o opositor quer chamar a responsabilidade também ao responsável que está a exercer, o responsável diz, não, isso é política. Bom, onde é que está o fiel da balança? A independência do sistema judiciário. Mas para haver independência do sistema judiciário, o sistema judiciário também tem que ser competente, tem que ser credível, porque senão isso tudo fica política. É politiquice na justiça, é politiquice na administração, é politiquice por todos os cantos. E quem fica a perder é o cidadão. Bom, é nossa realidade. E, mais uma vez, o governo está a trabalhar no sentido de mudar essa realidade. E apelamos, mais uma vez, à colaboração de todos. De todos, porque é o nosso país. E é melhor que as coisas tornem-se, no futuro curto,
diferente. Ok, talvez a última pergunta que eu faço sobre si, não é? O senhor é visto como um homem liberal, tanto é que é vice-presidente da Internacional dos Partidos de Centro-Direita, mas as suas ações demonstram uma tendência contrária, ou seja, mais viradas para a esquerda, com preocupações com as classes sociais mais desfavorecidas, povo pequeno, como costuma dizer, tanto é que nesse seu mandato a sua política foi de não exclusão social, de melhorar as condições de vida das populações mais desfavorecidas. A minha pergunta é, como é que se explica essa sua forma de estar, essa sua filosofia? Sendo um homem de extrema, não digo de extrema direita, mas mais do centro-direita, mas como é que explica esse seu lado para a esquerda? Bom, como é que eu posso explicar isso? Eu creio que não existe nenhum progresso humano na injustiça. Não existe. Há pessoas que dizem, no mundo tem que haver sempre pobres e ricos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu penso que no mundo toda a gente tem que ser feliz, tem direito à felicidade. O que é a pobreza, o que é a riqueza? Sabe, muitas vezes, a doença, se atinge o homem rico, o que ele tem mais? De que um homem modesto, alegre e com boa saúde. Então eu não vejo a vida assim. Eu acho que o nosso objetivo é que toda a gente seja feliz. E para que toda a gente seja feliz, há um mínimo de condições de dignidade e de condições materiais que toda a gente tem que usufruir. E é por isso que temos que olhar para os mais pequenos. Você tem que ter uma casa, tem que ter um salário, tem que ter água, tem que ter luz, os seus filhos têm que poder ter acesso à escola. Você tem que ter, primeiro, direito de poder se tratar e possibilidade de se tratar quando está doente. Bom, isso é o mínimo. Quando você adquire um bem, esse bem tem que ser protegido. Você não pode trabalhar um mês todo e um ladrão vir e tirá-lo tudo. Isso é o mínimo que temos que garantir às pessoas. Bom, mas você também, para ter o trabalho, para ter um emprego, tem que haver também alguém que crie a empresa, que possa investir o seu dinheiro. Tem que haver alguém que gosta de empreender e que possa empreender em boas condições. E que tem que ter o seu mérito também. Que tem que ter a remuneração também do seu dinheiro. Bom, daí que eu não sei se eu sou liberal, se eu sou de esquerda. O facto de ser vice-presidente da Internacional da Democracia do Centro é porque, mais uma vez, nós temos que participar na governação global desse mundo, sabe? É verdade que na Internacional da Democracia do Centro estamos lá com a CDU, por exemplo, da Merkel, e as pessoas podem perguntar, mas o que a CDU e o liberalismo alemão que ela defende, o que tem a ver conosco? Mas eu costumo dizer também, nas relações que existem nesse mundo, CDU, PS português, o PSD português, eles defendem os interesses de Portugal. Antes de mais. Quer dizer, podemos estar juntos, né? Mas eles são portugueses e nós somos santomenses. Bom, então, o debate, para mim, a nível dos partidos da direita, é um debate muito produtivo. O grupo dos Partidos Populares Europeus tem a maioria no Parlamento Europeu. Por isso é uma grande vantagem nós somos membros da mesma internacional. Eu não deixo de falar francamente, de falar cash, e de fazer com que eles conheçam a nossa realidade e de ver como é que o liberalismo que eles defendem pode perfeitamente funcionar com o humanismo e a nossa vontade de desenvolvimento aqui. Por isso, eu creio que não devemos ver as coisas nesse prisma.
De momento, eu digo, nós precisamos do capital e nós precisamos dos capitalistas e nós precisamos de estabelecer uma relação win-win. Os dois lados têm a ganhar. E é o que eu faço a nível da Internacional da Democracia do Centro. E eu levo os meus parceiros, partidos políticos, nomeadamente europeus, da direita, olhar para a África de uma outra maneira. E isso está a funcionar. A nível interno, eu digo a toda a gente que nunca vamos construir um São Tomé e Príncipe em paz se houver pobreza, extrema pobreza em São Tomé e Príncipe. Então devemos atacar esse problema, que é um problema de coesão social e é um problema também de criar as condições, os alicerces para o desenvolvimento. Por quê? No nosso país, quando nós temos 97% da população com 6 anos pelo menos de escolaridade, e eu espero que amanhã tenhamos 90% da população com 9 anos de escolaridade. Em termos de mão de obra produtiva e em termos de custo de mão de obra, se é para fazer pequenos trabalhos sem grande qualificação, o capital irá procurar mão de obra noutros países. Qualificada. Então, o nosso problema é que a mão de obra qualificada, ela tem que ser produtiva e ela tem que ter uma remuneração justa. Por conseguinte, a evolução de São Tomé e Príncipe, que é um país pequeno, tem que ser a qualidade. E a qualidade tem um preço. A evolução de São Tomé e Príncipe, quando falamos de cacau, quando falamos da jaca, quando falamos de outros produtos, tem que ser de qualidade e tem que ser raro. Pequenas quantidades com valor acrescentado muito alto. Isso quer dizer o quê? Preço, qualidade, formação. Isso tudo. Por conseguinte, nós somos um país que tem que primar pela excelência. É a nossa única salva. Agora, você não consegue ser um país que prima pela excelência tendo pobres. Isso não funciona. Então, temos que ir por etapas, temos que vencer primeiro essa pobreza extrema, para depois, de facto, posicionarmos o país naquilo que é, eu penso, o seu segmento estratégico de crescimento sustentado. Ok, mudando agora de página, vamos entrar agora no campo político. Há uma decisão que o senhor pessoalmente assumiu enquanto presidente do partido no poder e chefe do executivo, claro, juntamente com outros responsáveis do governo e também do seu partido, que foi a ruptura das relações diplomáticas e de cooperação com a República da China Taiwan, que levava já 20 anos, e o restabelecimento das relações com a China Popular. Por que dessa viragem, no seu entender? Eu já expliquei na altura, e foi uma decisão enfim, que foi também concertada com o Presidente da República, que é quem representa o Estado nas relações internacionais. Nós, porque temos a responsabilidade da política externa e da política geral do país, nós decidimos, eu até diria, talvez, corrigir um erro. E, mais que isso, nós decidimos que nós não podíamos ter uma política de exclusão e de hostilidade em relação aos países que são reconhecidos pelo direito internacional. E não podíamos ter essa política em relação a um grande país, como a República Popular da China, um país respeitado, um país que tem feito grandes esforços para apoiar o desenvolvimento do continente africano, um país que é membro permanente do Conselho de Segurança, um país que é hoje a segunda economia mundial, com perspectiva de vir a ser a primeira economia mundial. Não era no interesse de São Tomé e Príncipe, não era justo, não era razoável nós, de facto, ter uma atitude hostil em relação à China Popular. Daí que tomamos essa decisão de normalização, não só das nossas relações, mas do nosso posicionamento a nível internacional, que vai se traduzindo por toda uma série de outras ações e de outras opções
que correspondem a isso. Quer dizer, um país que respeita o direito internacional, um país que não hostiliza os outros, um país que procura, sobretudo, encorajar o diálogo e a concertação e a negociação internacional para resolver os conflitos. É um pouco isso, embora pobre, embora pequeno, que nós iremos agora defender cada vez mais. Portanto, quando assumiu as relações com a China Popular, deixou transparecer que seria uma viragem para São Tomé e Príncipe se posicionar no contexto subregional, regional e mesmo internacional. Acha que isso vai ser conseguido? Acha que a China Popular vai ajudar São Tomé e Príncipe a construir, sei lá, digamos, esse tão falado Dubai? Sabe, é preciso dizer uma coisa. A adoção da política de uma só China não é um oportunismo de curto prazo. É preciso que é um posicionamento sincero, objetivo, sim, de coerência, não é? Mas não é um posicionamento oportunista. Necessariamente, obviamente, que as relações de cooperação com a China irão trazer grandes vantagens para São Tomé e Príncipe. Mas o que é que nós devemos, digamos, valorizar? É a amizade. Uma amizade sincera, uma amizade que tem estado a dar sinais. Bom, eu chamo a atenção para nós deixarmos um pouco dessa mentalidade de que toda a gente nos deve tudo. O que tem nos dá tudo. O que tem que nos dar tudo. O que tem que nos dá tudo. Não é isso? Não é isso. Quer dizer, ninguém tem obrigação de nos construir porto, de nos construir aeroporto, de nos construir estrada, de nos construir casa. Não. Ninguém tem essa obrigação. Nós é que temos a obrigação de desenvolver o nosso país. Agora, é verdade que é também uma boa oportunidade de termos um amigo, mais um amigo, como a República Popular de China. Agora, longe de mim a ideia de que eu agora posso ir descansar e dormir e que a China Popular vai desenvolver São Tomé e Príncipe. Não. Somos parceiros, somos amigos, eles estão cheios de boa vontade, mas o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe cabe aos santomenses. E isso é que nós temos que perceber. Agora, nós temos que tirar o melhor proveito de todas as boas vontades que querem nos ajudar, a China, outros, a Turquia, Portugal, França, o Banco Mundial, o BAD, o Ruanda, Angola, Nigéria, com quem eu espero que vamos conseguir reativar um pouco o fluxo de cooperação. Nós temos que tirar proveito de todos aqueles e temos que pensar o que é que nós podemos dar também a esses nossos amigos. Porque muitas vezes isso não acontece. Queremos só receber, mas no momento de dar, nós esquecemos de dar também. Ora, é preciso também nós darmos. Temos que dar ao Marrocos, que nos oferece cerca de 30 bolsas de estudo por ano. Mas o que é que nós podemos dar? Sabe, nós podemos dar muita coisa. Porque o que conta é o gesto. Eu vou-vos dar um exemplo. Durante o 14º governo, já não me lembro a data, houve uma explosão em Pila, em Brazzaville, um paiol, num bairro, aliás, muito próximo da residência do presidente Sassou. Aquilo aconteceu, falei à tarde com o presidente Sassou e no dia seguinte, às primeiras horas da manhã, o nosso Dónia saiu com uma equipa
de médicos, enfermeiros, civis e militares para ir apoiar o Congo, Brazzaville. País com quase 5 milhões de habitantes, com produtor de 300 e tal mil barris de petróleo por dia, etc, etc. A imprensa internacional não notou, porque o nosso avião é pequenino, mas nós fomos os primeiros a chegar para ajudar os nossos irmãos congoleses. Eu estou convencido que esse nosso gesto foi muito mais apreciado que muitos outros gestos e ajudas que o Congo recebeu. Mas tínhamos que dar. Damos aquilo que nós temos, mas quando damos aquilo que nós temos de boa fé, as pessoas valorizam muito mais às vezes que nós pobres. E nossa equipa médica e de enfermeiros fizeram um trabalho excelente. E eu aproveito dessa história para dizer que eu gostaria um dia que saísse daqui uma delegação nossa, até de deputados, para ir inspecionar alguns hospitais em África. Depois para vir a criticar as Menezes. As Menezes não está bem. Mas é preciso também vermos que nós não somos dos piores. Os nossos enfermeiros têm as suas falhas, mas não são dos piores. Os nossos médicos têm as suas falhas, que eu critico todos os dias, mas nós não estamos nos piores. Então, devemos continuar a criticar aquilo que está mal em São Tomé e Príncipe, devemos continuar a mudar, porque o nosso standard, a nossa exigência tem que ser cada vez mais alta. Mas eu apelo também às pessoas, às vezes, para relativizar um pouco a situação de São Tomé e Príncipe. E não estarem sempre na imprensa a falar mal do país, a falar mal dos países, porque os outros pegam a vassoura e empurram o lixo debaixo da cadeira e aparecem como muito bons. Mas nós, São Tomé, estamos sempre a dizer que está tudo mal e somos os piores, quando não é sempre assim. Sr. Primeiro-Ministro, é claro que o Sr. Primeiro-Ministro já disse isso várias vezes, mas o São Tomé mesmo assim gosta de estar sempre a perguntar para ter a certeza que vai acontecer. Diga. Eu queria aproveitar essa nossa entrevista aqui nos 50 minutos em formato especial para lhe perguntar mais uma vez de concreto o que é que nós podemos esperar, quer da China Popular, no âmbito do restabelecimento das relações diplomáticas e de cooperação, como de outros parceiros de que falou agora, nomeadamente da Turquia, da Nigéria, mesmo de Portugal ou da União Europeia. Bom, é verdade, mas vou tentar, talvez eu não consiga explicar bem, vou tentar sintetizar. Bom, Portugal, toda a gente sabe, Portugal está numa fase de recuperação. Por isso a situação financeira de Portugal não está bem. Aliás, a dívida pública portuguesa é enorme. Falam às vezes da nossa dívida em relação ao PIB. Portugal deve estar hoje acima de 140% do seu PIB, quando nós ainda não chegamos, eu penso, a 90%. Bom, por isso, Portugal está com dificuldade e quando nós temos amigos que têm dificuldade, temos que perceber essas dificuldades e é o caso de Portugal, enfim, com o qual nós percebemos que há alguma dificuldade em desembolsar a ajuda já, enfim, firmada. Bom, eu penso que a Turquia é um parceiro também de longo prazo. Nós estamos a consolidar as relações com a Turquia. Eu estive com o presidente Erdogan ano passado. Em um ano já abriram uma escola porque eles querem investir no domínio da educação. Hoje é um prédio arrendado. Daqui a 3 anos poderemos começar a construir uma escola com infantário, ciclo primário e secundário e talvez daqui a mais 10 anos eles irão para o ensino superior. Bom, nós continuamos a ter relações excelentes com Angola, não há grandes problemas políticos e de relacionamento com a Nigéria, mas toda a gente sabe que o presidente Buhari esteve ausente durante alguns meses.
A Guiné Equatorial, as relações são boas, houve trocas, o nosso Presidente da Assembleia Nacional esteve lá, eu penso que o Presidente Supremo irá também fazer uma visita, por isso já não é só uma questão entre os chefes de Estado, quer dizer, as outras instituições também estabelecem pontos de cooperação. A China, eu acho que toda a gente deve reconhecer, e muitas vezes são estrangeiros que reconhecem, que em 9 meses fizemos um trabalho extraordinário. Quer dizer, nós em 9 meses tivemos 2 ministros que visitaram a China, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ministro das Finanças, tivemos uma visita oficial do primeiro-ministro, tivemos o vice-ministro do Comércio, que é um departamento extremamente importante na China, que visitou São Tomé e Príncipe, tivemos uma série de trocas de delegações técnicas, tivemos mais de 100 estagiários que já visitaram a China, nós tivemos a ajuda alimentar chinesa que chegou, temos as missões técnicas chinesas aqui a trabalhar, temos cerca de 60 e tal, 70 estudantes bolseiros que já estão a estudar na China em 9 meses. E eu creio que só isso é um sinal da vitalidade, do dinamismo e da disponibilidade das autoridades chinesas em cooperar conosco. Bom, o que é que falta? O que falta é que a China é um grande país de mais de 1 bilhão de pessoas. Por isso é uma grande máquina administrativa. E se a China hoje é a segunda potência mundial em termos econômicos, é que é um país que tem regras e um país que é organizado, em que os procedimentos existem e são respeitados. Depois de 20 anos, sendo nós trabalhamos juntos, é preciso ajustar. É preciso que a nossa administração perceba melhor os procedimentos, que eles também percebam melhor a nossa realidade, não é? Porque nós somos o segundo mais pequeno país do continente africano. E a China lida com todos os países africanos de uma maneira muito intensa e com uma grande presença. Por isso, a China lida com a Nigéria, com a Argélia, com o Sudão, com Angola, com o Congo Democrático, com a Etiópia, com o Quênia, com esses grandes países. E depois tem o São Tomé e Príncipe, que chegou agora, há 9 meses. E é o mais pequeno. Quase. Que é o mais pequeno. Que tem os seus pequenos problemas. Que vive dependendo extraordinariamente da ajuda externa. Quer dizer, há pessoas que chegam aqui e quando se diz, olha, eu não posso fazer isso a não ser que um país me dá, as pessoas ficam surpreendidas. O Estado de São Tomé não pode comprar tal coisa, tem que esperar apoio. Coisas básicas não podemos fazer, temos que esperar apoio. O Tesouro não consegue. E é normal, quando um parceiro chega aqui, fica surpreendido. Quer dizer, uma coisa. Eu chego à sua casa. Eu espero que um dia o senhor Mateus convide. Eu chego e o senhor exige, olha, senhor Mateus, eu quero um champanhe muito fresco. O senhor me diga, olha, senhor Primeiro-Ministro, desculpa lá, quando o senhor aumentar meu salário, eu ofereço um champanhe. Mas se eu peço um copo d'água, o senhor não tem um copo d'água, porque não lhe aumentei salário para me dar um copo d'água, há um problema. De facto. Bom, e de facto é essa a situação. E quando um parceiro chega aqui, ele diz, mas eu não imaginava que vocês fossem tão dependentes Que nem um copo d'água podem dar. do exterior. E muitas vezes, na sua política de ajuda, ele não dá copo d'água, ele dá champanhe. Mas eu preciso de um copo d'água. Então é preciso ele pensar. Porque primeiro ele pensa que você está a fingir. Mas quando ele chega à realidade que você não tem nem um copo d'água, ele tem que mudar o seu programa para integrar que ele tem que também te dar um copo d'água. Bom, então, isso leva um pouco de tempo. Não é por culpa do parceiro, não é por falta de vontade. É por causa do país que nós andamos durante 40 anos a deixar como está. E que hoje nós temos que dar a volta. Essa é a dificuldade fundamental. O resto,
a boa vontade existe, o potencial existe e as coisas hão de acontecer. É preciso trabalharmos e termos um pouco de paciência e as coisas vão acontecer para o bem de todos os santomenses, graças ao apoio chinês. Sr. Primeiro-Ministro, a República de Angola tem agora um novo presidente, embora do mesmo partido do poder desde a independência, o MPLA. A pergunta é como é que vê a eleição do general João Lourenço no âmbito das relações entre São Tomé e Príncipe e Angola? Muito bem. Primeiro, aquilo faz um pouco de espécie quando as pessoas dizem general João Lourenço. Quer dizer, isso dá a entender que Angola é um país De muitos generais. de generais e que não é uma democracia. Angola é uma democracia. O presidente João Lourenço é um general que está na reserva, mas tem outros diplomas e outras qualificações. Por isso podem perfeitamente chamar Dr. João Lourenço, ou que se chama só presidente João Lourenço. Isso também é outro problema que nós temos, são os títulos. Não, é o problema da imprensa. Toda a imprensa internacional isso diz tem João Lourenço. tendência. Sim. Tem tendência. Fica na moda. Porque quando você começa a chamar o general João Lourenço presidente de Angola, há outros que vão dizer que Angola não é um país democrático. Isso tem tendência. Então eu prefiro presidente João Lourenço, eleito democraticamente como presidente da República de Angola. E eu creio que é uma grande oportunidade para Angola. É uma grande oportunidade para Angola, porque Angola vai conhecer, depois de 38 anos, a alternância da presidência da República, uma alternância pacífica, produto de uma campanha em que o presidente, hoje presidente eleito João Lourenço, teve um discurso que eu achei interessante. Corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então eu estou convencido que o povo angolano sairá a ganhar. Primeiro, uma alternância pacífica e segundo, na base de uma campanha eleitoral que prometeu mudanças. Não vai ser fácil, porque o Angola está na situação que nós conhecemos, mas isso já é meio caminho andado. E eu estou convencido que Angola sairá bem, o MPLA sairá bem e o presidente João Lourenço trará ainda mais coisas, porque o balanço também da presença do presidente José Eduardo é um balanço positivo. Por isso é só acrescentar e o facto dele ter tido a coragem também de reconhecer, como é normal, quando se governa, não se pode fazer tudo, e há erros, isso é um sinal de esperança e de paz social, porque os angolanos vão dar-lhe o tempo para ele também, enfim, desmostrar, não é? Mas eu tenho a certeza que é um homem sério e aquilo que ele prometeu, na sua grande generalidade, ele fará. Sabe-se que o senhor e o atual presidente angolano são conhecidos e têm boas relações. Isso ainda a imprensa. Eu conheço pouco o presidente João Lourenço, conheço um bocadinho a primeira-dama, do tempo que ela era ministra. Eu conheço melhor o ex-presidente. Mas, sabe, as relações entre São Tomé e Príncipe e Angola são relações fortes e evoluíram muito, porque é mais aquilo que eu dizia em relação à política nossa nacional. É preciso evoluir. E a Angola evoluiu muito no que diz respeito às relações Estado a Estado. Daí que nós conseguimos construir, e graças ao facto de eu também ser primeiro-ministro de um governo monocolor, que é o 14º governo, e agora, isso permitiu, de facto, nós consolidarmos as relações Estado a Estado. Quer dizer que qualquer que seja o governo em São Tomé e Príncipe, qualquer que seja o governo em Angola, as relações vão ser sempre boas. E isso é fundamental. Isso é fundamental e graças, de facto, a essa opção, a esse entendimento que nós conseguimos ter durante a presidência do presidente José Eduardo Santos. Pronto, e por falar de Eduardo Santos, nós sabemos que o senhor foi sempre muito bem recebido no Palácio do Planalto por
o ex-presidente, o presidente José Eduardo Santos, quer dizer que tendo em conta essa sua boa relação de amizade pessoal com José Eduardo Santos, pode reverter a favor de São Tomé e Príncipe com o novo presidente. Olha, primeiro deixa-me usar dessa oportunidade para mais uma vez agradecer o presidente José Eduardo Santos. Eu penso que esse homem, como presidente da República, foi sempre muito amigo de São Tomé e Príncipe, muito amigo de São Tomé e Príncipe e dos santomenses. E nós temos que agradecer. Em segundo lugar, de facto, tivemos uma boa relação de trabalho e penso também, eu tenho grande respeito e consideração do presidente Zé Eduardo, e eu acho que do lado dele ele deu-me também algum carinho, digamos, e alguma atenção. Eu penso que o presidente Zé Eduardo Santos foi, como presidente, um grande político, um grande diplomata. Aliás, a tomada de posse do presidente João Lourenço foi também um marco de sucesso da diplomacia angolana. Nós tivemos o presidente Alassane Ouattara, da Costa de Marfim, quando sabemos todo o historial de relação entre a Costa de Marfim e Angola. Não é? Nós tivemos o presidente Faure Gnassingbé, filho do ex-presidente Gnassingbé Diadema do Togo, quando sabemos todo o historial de relacionamento. Bom, tivemos outros chefes de Estado, tivemos o presidente Paulo Kagame. Então, essa tomada de posse, para quem não percebeu, podia começar a perceber que Angola é um grande país, com uma diplomacia muito forte, não é? E que tem uma grande noção daquilo que são os interesses de Angola e aquilo que são as relações de Estado a Estado. Conseguinte, isso para cortar essa mentalidade também, porque é o MPLA, então tem que ser o MLSTP, etc. Não, é Angola com o seu poder legítimo e é São Tomé e Príncipe com o seu poder legítimo. Mas o que eu quero sobretudo dizer é que tivemos realmente um grande amigo na presidência de Angola. Todos os santomenses devem agradecer, devem reconhecer que o presidente Zé Eduardo foi um grande amigo de São Tomé e Príncipe. E eu penso que, menos, sem desvendar nenhum segredo, o nosso presidente esteve lá na tomada de posse e teve depois um encontro com o presidente João Lourenço. Eu penso que as coisas vão continuar com tendência a melhorar ainda, porque o discurso do presidente João Lourenço foi claro também. Ele pôs uma tônica nos palopes, não é? E eu quero dizer que a nível dos palopes tem havido uma grande cumplicidade entre Angola e São Tomé e Príncipe, não é? Ele falou da inserção na sub-região, não é? Angola é membro da CAC. Por conseguinte, eu estou bastante otimista. Vamos deixar o presidente primeiro tomar conta dos assuntos da Angola e, se calhar, para o próximo ano poderemos começar a trabalhar a nível bilateral com as novas autoridades de Angola. Bem, Sr. Primeiro-Ministro, da minha parte, creio que é quase tudo. Temos ainda a situação internacional que nós sabemos que não está muito bem. As relações entre os Estados Unidos, a Coreia do Norte, a questão da Catalunha, o próprio clima económico, financeiro internacional está em crise. E se calhar a minha última pergunta era ver como é que São Tomé e Príncipe se situa no meio, com as fragilidades que tem, que nós todos sabemos, se situa face a esse contexto. Bom, eu penso que temos de dar a volta. Temos de deixar de ser um país extremamente dependente do mundo exterior. Bom, mas isso quase também não quer dizer nada, porque hoje o mundo é um mundo interdependente. Mas, no que diz respeito à ajuda externa para fazer funcionar o nosso país, temos tendencialmente que nos libertar dessa ajuda externa. E se nós percebemos isso, eu penso que, devido à nossa pequenez, na situação em que nós estamos, de ilha, no Golfo da Guiné, eu penso que os conflitos, podemos ficar um pouco de fora desses conflitos, não é?
de fora, do ponto de vista físico, não é? Porque somos uma ilha, de fora porque também não temos grandes pretensões na cena internacional. Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos de aparecer junto do exterior como um país credível politicamente, em termos de, digamos, de valores humanos, não é? E também um país credível para o investimento. Bom, é preciso que isso de facto aconteça, não é? Se nós conseguimos ser um país credível a nível do investimento, então as fontes de financiamento externo irão diversificar-se. O nosso grande problema hoje, nessa dependência ao exterior, é que é uma dependência praticamente a mesma fonte, que é a ajuda pública ao desenvolvimento. E os parceiros são quase os mesmos. Isso, os parceiros são quase os mesmos. E é muito difícil nós mexer e atendermos todos os setores que precisam ser, digamos, cobertos a nível do financiamento nessas condições. Bom, mas isso vai acontecer. Eu creio que estamos a sair dessa zona, vamos conhecer ainda dificuldades, ainda apertos, porque nós não deixamos de ser um país extremamente dependente do programa com o FMI, do Banco Mundial, das regras da União Europeia, etc, etc. Não é? Quase exclusivamente dependente. Mas estamos paulatinamente a sair dessa situação. Com mais alguns sacrifícios, com mais alguma autodisciplina, com mais alguma paciência, mas eu volto a dizer, estamos nesse caminho. É por isso que às vezes, quando sai o relatório do FMI, as pessoas estão confusas. Dizem, bom, mas dizem que está bem, mas aqui está mal. Dizem que está bem, mas nós sentimos que há dificuldade. Dizem que está bem, mas o governo não quer aumentar o salário. Dizem que está bem. Não. É preciso, de facto, percebermos que a gestão do país, a governação está bem. Estamos a fazer o que nós devemos fazer, estamos a tomar medidas, somos um governo determinado, um governo de pessoas que fazem reforma, um governo de pessoas que têm coragem. Agora, isso tudo só não chega. É preciso também que outras coisas aconteçam. E depois é preciso uma coisa que todos os santomenses têm que entender. Quando eu vejo a oposição que diz, mas estão a fazer a sua obrigação. Tudo bem, o governo faz a sua obrigação. Mas o governo não é nenhum escravo também do povo. O governo é um governo que o povo escolheu para trabalhar. Mas é preciso ajudar. Quer dizer, há lixo na cidade. A obrigação do governo é limpar o lixo. Mas a obrigação do cidadão não é deitar o lixo em frente da sua porta no chão. Então, é preciso que haja um engajamento de toda a nação. O governo está engajado, mas a nação também tem que estar engajada. O comportamento de cada um tem que também participar do desenvolvimento, da defesa, da proteção e do enaltecimento de São Tomé e Príncipe. Então, Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, muito obrigado. Recordo que o senhor esteve aqui na qualidade do chefe do governo, chefe do executivo, primeiro-ministro e também presidente do ADI, partido que ganhou as últimas eleições legislativas com maioria absoluta. Por isso, então, agradecemos pela sua disponibilidade e também, claro, a si, cara e caro telespectador, e também a todos os nossos radiovintes que nos acompanharam. Muito boa noite e até a próxima edição.